Fala, Aldaz, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse nosso projeto Missão Gabaritando Matemática com Ismael Santos. É sempre um prazer estar com vocês aqui, ainda mais com um projeto novo, focado na prova da Escola de Sargento das Armas. Bom, basicamente, esse nosso projeto, essa nossa missão, ela será composta por 21 aulas. Nesta primeira, nós vamos abordar um dos 21 temas que eu separei para você. Bom, antes mesmo de começar a aula propriamente dita, eu vou explicar basicamente qual foi a ideia por trás da missão e como você pode utilizá-la da melhor forma possível. Bom, eu peguei o edital da ESA e separei toda a parte do conteúdo programático em 21 temas. Alguns eu joguei fora, que eu acredito que não venha a cair, e os outros 21 que sobraram, eu peguei esses 21 e montei 21 episódios, 21 aulas, 21 temas para a gente trabalhar. Basicamente, em cada aula eu vou trazer uma questão inédita, que será a questão desafio, eu vou trazer alguns exemplos de fixação e uma mini teoria, perfeito? A teoria e os exemplos, eles juntos, vão ajudar você a responder a questão desafio. Então pense comigo, você vai chegar aqui na aula, e de cara, eu vou largar a questão desafio para você. Você pode dar uma pausa e a partir dessa pausa você lê o enunciado bonitinho, tenta fazer, tenta rabiscar, vê se sai, tenta ver qual é o gabarito e tal. Beleza. Conseguiu fazer? Top. Não conseguiu fazer? Sentiu dificuldade? Travou? Top também. Assista a aula em seguida, que eu vou trazer uma abordagem teórica e alguns exemplos de fixação, de aplicação, para que você, com este conteúdo, consiga responder a questão do desafio. E aí, ao final da nossa aula, eu volto com esta questão e, a partir daí, você vai ter todas as condições para responder, de fato, corretamente a questão do desafio. Beleza? Vai ser assim que vai funcionar. Então, 21 aulas, 21 tópicos, selecionados a dedo do seu edital. E aí, em cada aula, eu vou trazer uma questão desafio. Apresento a questão, você dá a pausa no vídeo, tenta resolver. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Beleza também. Continua assistindo a parte teórica. E aí eu vou abordar a parte teórica, vou trazer alguns pontos, alguns exercícios de fixação. E ao final eu volto na questão e resolvo a questão com o conteúdo explicado. E aí, em cada um dos tópicos, você vai conseguir ter uma breve revisão teórica e a aplicação direta em uma questão inédita que eu montei exclusivamente para essa nossa missão, para esse nosso projeto. Combinado até aqui? Beleza? Um pedido, na verdade, 2 pedidos. Deixa o like aqui no nosso vídeo e também compartilhe esta live para que mais alunos tenham acesso a esse conteúdo. Perfeito? E outra, deixe nos comentários aqui qual foi a impressão que você teve acerca do projeto e também desse novo cenário que a equipe, com certeza, deu um gás violento para fazer o projeto dar certo, para o projeto ir para frente e ser bastante proveitoso para você, meu aluno, minha aluna, tá bom? Bom, vamos aqui então começar a nossa brincadeira com o nosso slide. Eu preparei o slide para você e, como eu combinei, vou apresentar a questão desafio, perfeito? E a partir da questão desafio, eu trago a abordagem teórica. Se você quiser segurar a abordagem teórica, é só dar uma pausa no vídeo e depois você dá o play e continua com o nosso vídeo. Combinado? Beleza? Vamos lá, então? Missão ESA, Gabaritando Matemática com Ismael Santos. Tarefa 1, Introdução às funções. Então, este será o nosso tema. Este tema, Introdução às funções, vai ser o que a gente vai estudar hoje na nossa aula. Combinado? Perfeito? Bom, vamos lá, então, para a nossa questão desafio. Analise as assertivas a seguir e marque a correta. A função afim f de x igual a menos ax mais b é decrescente. Verdadeiro ou falso? Uma função f de a em b, que passa pelos pontos menos 1 e 1, 2 e 5, é necessariamente crescente em a. A função f de x igual a π elevado a x menos 1, cujo domínio é real, é injetiva. A função f reais positivos em reais, definida por f de x igual a 1 sobre x, é uma função ímpar. A imagem da função f de x igual a 1 sobre x menos 1, definida em reais menos o conjunto com o elemento 1, é o conjunto dos reais.
Apenas uma está errada? Apenas duas estão erradas? Apenas três estão erradas? Apenas quatro estão erradas? Ou todas estão erradas? Então, a partir de agora, você tente resolver essa questão, tente trabalhar em cima dela, e se tiver dificuldade, ou até mesmo se você conseguir resolver, assista a partir de agora a nossa revisão teórica. Preparado? Vamos lá, então? Introdução às funções. Vamos trabalhar o primeiro tema, trabalhando aí a ideia de função crescente, função decrescente, beleza? Bora! Bom, eu quero aqui destacar um detalhe importante. Não confundir sinal de função com função crescente e decrescente. Função crescente e decrescente, na verdade, ela trabalha com a ideia de estar subindo ou estar descendo. Trabalha com a ideia de monotonicidade da função. Este nome aí, chuta o balde, precisa nem saber o que significa. Mas monotonicidade significa estudar a função e classificar em crescente ou decrescente, perfeito? Agora, sinal de função é positivo ou negativo, perfeito? Uma função ela pode estar crescendo e ter um sinal negativo, perfeito? Legal? Tudo a depender do domínio, tudo a depender da parte aonde você está pegando para fazer a análise. Se você pegar um pedacinho do domínio, ela pode ser crescente e negativa. Se você pegar um outro pedacinho, ela pode ser decrescente, mas positiva. Então, cuidado, sinal de função é positivo, negativo ou nulo. Quando a gente fala de monotonicidade, crescente ou decrescente, é para saber se ela está subindo ou se está descendo. E lógico, se ela for constante, a parte que ela é constante do gráfico será paralelo ao eixo X. Combinado? Então vem comigo aqui na tela, olha só. Não confundir com sinal de função. Olha só. Olhe para esta função, que é uma função de grau 3, que provavelmente você não tem o costume de trabalhar. Mas vamos lá. Como é que eu analiso o sinal de uma função desse tipo? É uma função polinomial. Então, olha só, se você olhar para esta função e tentar reescrevê-la com o termo quadrado, eu posso preencher com o 0x². Depois, menos 4x mais 3. Se você fizer a soma dos coeficientes, você vai encontrar 1 mais 0, menos 4 mais 3. Essa soma dá quanto? Essa soma dá 0. Se essa soma dá 0, significa que uma das raízes é 1. Perfeito? E se uma das raízes é 1, ou seja, a soma dos coeficientes dessa função é 0, se uma raiz é 1, este meu polinômio, x³ mais 0x² menos 4x mais 3, ele é divisível por x menos 1. E se ele é divisível por x menos 1, eu posso, por exemplo, fazer Briot-Ruffini. Coloco a raiz aqui, aqui eu coloco os coeficientes 1, 0, menos 4 e 3. E aí é só aplicar o processo. Desce 1, 1 vezes 1, 1, mais o 0, aqui multiplica e aqui soma, não se esqueça. Dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Com mais 3, resto 0. Ou seja, essa minha função, f de x, igual a x³ menos 4x mais 3, ela pode ser fatorada como x menos 1 e multiplica x² mais x menos 3. Esses camaradas aqui são os coeficientes desse nosso novo trinômio. Perfeito? Beleza. Então, vamos lá. Para eu estudar o sinal desta função, eu preciso analisar as raízes dessa nossa função. Então, eu preciso igualar o quê? A 0. Quando eu igualo a 0 um produto, isso significa que o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Se o primeiro for 0, x é igual a 1. Se o segundo for 0, x² mais x menos 3, que será 0. Aqui eu já tenho uma raiz, de fato. Eu já tinha até encontrado. Agora, dessa outra aqui,
surgirão as outras duas raízes, totalizando 3, cujo grau da nossa função equivale, tá? Ou seja, o grau da nossa função é 3. Então, vamos lá. Igualando a zero essa partezinha aqui, eu encontro as outras raízes. Como é que eu encontro essas raízes? Aplicando Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Isso aqui vai gerar quais raízes? Menos 1 mais raiz de 13 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 13 sobre 2. Essas são as outras duas raízes da nossa função. Então, para estudar o sinal dela, eu vou traçar uma reta. E a partir dessa reta real, na ordem crescente, eu vou dispor essas raízes. Então, aqui eu vou colocar a raiz menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou colocar a raiz 1. E aqui eu vou colocar a raiz menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. Perfeito? Pense comigo, meu querido. Quando eu olho para essa função e eu olho para essas duas raízes, significa que essa função pode ser fatorada como x menos 1, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Concorda comigo? Ou seja, cada um desses binômios está elevado a um expoente 1. E elevado ao expoente 1, a gente está falando de quê? Está falando de raízes com multiplicidade ímpar. O expoente é 1. Então, vamos lá. Como a multiplicidade é ímpar, aqui a multiplicidade é ímpar, aqui a multiplicidade é ímpar e aqui a multiplicidade também é ímpar. Legal? Perfeito. Agora, quando eu olho para esse coeficiente A aqui, ó, aqui é mais, melhor, deixa eu pegar esse de baixo aqui, ó. O Azinho aqui é mais, o Azinho na fatoração aqui também é mais, e o Azinho aqui também na fatoração é mais. Ou seja, mais vezes mais vezes mais é mais. Passou por raiz de multiplicidade ímpar, troca de sinal. Passou por raiz de multiplicidade ímpar, troca de sinal. Passou por raiz de multiplicidade ímpar, troca de sinal. Perfeito? Então, esse é o estudo dos sinais da função. O que isso aqui está mostrando a você? Para quaisquer valores à direita de menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, a minha função é positiva. Se eu pegar qualquer valor real entre o 1 e o menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, aí a minha função vai ser negativa. Agora, se esse valor real estiver entre menos 1 menos raiz de 3 sobre 2 até 1, aí a minha função vai ser positiva. Agora, se eu estiver em qualquer valor real à esquerda de menos 1 menos raiz de 3 sobre 2, a minha função vai ser negativa. Tudo isso que eu falei está aqui, ó. Vai ser positiva se estiver à direita dessa raiz. Se estiver entre essas duas, vai ser negativa. Entre essas duas, vai ser positiva. E à esquerda dessa vai ser negativa. Ah, mestre, e quando que essa função vai ser zero? Vai ser zero na própria raiz. Na própria raiz, na própria raiz. Só nesses casos, a minha função ela assume um valor o quê? Nulo, um valor zero. Isso é o estudo de sinais de função. Caramba, mestre, que trabalho, né? Pois é. Pode vir a cair na sua prova o estudo de sinais de uma função do terceiro grau, por exemplo. Perfeito? E aí você vai trabalhar desta forma. Você vai trabalhar com polinômios e estudo de sinais, que é uma inequação, neste caso aqui, uma inequação produto. Agora, vamos lá. Eu estou falando de função crescente e decrescente. E eu queria provar a você que, a depender do intervalo, a função ela pode estar subindo e ela ser, ao mesmo tempo, negativa. Tá? Então, este gráfico aqui, adivinha, é o gráfico da f de x. Olha que interessante. 1 é uma das raízes. Tá aqui, ó, 1. As outras raízes, menos 1, menos raiz de 13 sobre 2. E essa outra raiz aqui, ela vale menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. Perfeito? São as raízes da nossa função. E olha que interessante, turma. Toda vez que o meu gráfico estiver em cima
a minha função ela é positiva. Toda vez que meu gráfico estiver em cima, a minha função ela é positiva. Então, ó, é positiva à direita dessa raiz, da maior raiz, e bateu, ó. E a positiva é entre o 1 e o menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Ó, tá aqui o menos 1 menos raiz de 3 sobre 2 e tá aqui o 1. E olha aqui, positiva. Qualquer outro caso, ela é negativa. Negativa aqui. E nesse pedacinho aqui pequenininho é negativa. Perfeito? Nesse pedacinho aqui ela é negativa. Então, ó, negativa aqui. E nesse pedacinho aqui, que é o pequenininho, ela é negativa. Então, veja aqui, ó, você não precisa saber desenhar o gráfico da função. Você vai trabalhar o estudo de sinais com inequações, produto ou quociente. Perfeito? Agora, olha só. Crescente e decrescente, mestre. Crescente e decrescente. Como é que eu descubro? Simples. Você vai pegar o ponto mais baixo da função, que você enxerga, e vai começar a caminhar em cima da função. Então, toda essa parte aqui, ó, até eu chegar num ponto onde ele começa a curvar, toda essa parte, a função ela está subindo. Então, nesse intervalo, daqui para cá, porque a função ela não acaba aqui, né? Essa parte ela é o quê? Crescente. Quando ela entra na curva e começa a cair, até ela mudar o seu comportamento, ela é o quê? Decrescente. Perfeito? E quando ela muda o comportamento e volta a subir novamente, aí ela volta para um comportamento o quê? Crescente. Perfeito? E olha que interessante. Nessa parte da função aqui, ó, ela tem um sinal o quê? Negativo. Negativo, mas está o quê? Crescendo. Aqui, a função está acima do eixo x. Então, ela tem um sinal positivo, porém, ela está o quê? Decrescendo. Então, tome cuidado com afirmativas do tipo: sempre que a função for crescente, ela é positiva. Negativo. Totalmente errado isso aí. Perfeito? Legal. Então, função crescente, cujo grau é 3, ou se o grau for 4, 5, 6, a forma de você estudar o sinal é por inequação. Se for do segundo grau ou do primeiro grau, também é por inequação. Agora, para saber se ela é crescente ou decrescente, se for um grau 3 ou maior, só pelo gráfico. E aí a questão tem que fornecer o gráfico para você, porque você não é obrigado a saber desenhar. Agora, se a função ela for do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, ax mais b, ou se ela for uma quadrática, aí você é obrigado a saber desenhar o gráfico, para saber se ela vai ser crescente ou decrescente. Se for do primeiro grau, quando a for maior que zero, ela é crescente. Se o a for menor que zero, aí ela é decrescente. Perfeito? Na função quadrática, aí a história muda um pouco. Na função quadrática, você vai pensar no seguinte: se o a for positivo, se o a for negativo. Se o a for positivo, a esquerda do x do vértice, ela é crescente. Então, ela é decrescente. A direita do x do vértice, ela é crescente. É assim. Quando o a for negativo, se o a for negativo, no caso, aí eu terei a esquerda do x do vértice, eu terei uma função crescente. E a direita do x do vértice, eu terei uma função decrescente. E isso faz sentido por quê? Porque quando você estuda uma quadrática, você precisa dividir ao meio, o eixo de simetria passa pelo x do vértice, e a partir daí você consegue determinar quando que ela sobe
e quando que ela o quê? Quando que ela desce. Perfeito até aqui? Então, se uma função for do terceiro, do quarto, do quinto grau, para saber se é crescente ou decrescente, vão te dar o gráfico. Perfeito? Se for do segundo ou se for uma polinomial do primeiro grau, você é obrigado a saber desenhar. E aqui está um resuminho para você saber quando é crescente e quando é decrescente. Combinado? E detalhe, não confundir crescente e decrescente com sinal de função. Como eu mostrei aqui, a depender da parte do domínio, ela vai ser positiva, ela vai ser negativa e ela pode ser também crescente e decrescente, independentemente do sinal. Perfeito? Legal. Agora, eu posso também determinar se uma função é crescente e decrescente a partir de 2 pontos. Aqui vai uma dica. Se a questão te der 2 pontos, você pode saber se esta função afim é crescente a partir disso aqui, ó, ΔY sobre ΔX. Se essa razão der maior que 0, a função ela é crescente. Se esta razão for menor que 0, aí a função ela é decrescente. E aí, mestre, nesse exemplo aí, como é que fica a história? Bom, neste exemplo aí, nós temos um A, que também é chamado de taxa de variação, da seguinte forma: 1y menos 1y, então menos 2 menos 0. Vou fazer assim, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Perfeito? Fazer assim que aí você consegue enxergar depois o que foi feito. y2 menos 2. y1, 0. x2, 3. x1, 1. Então, olha só, vai ficar menos 2 dividido por quanto? Por 2. Isso aqui é igual a quê? Menos 1. Ora, menos 1 é o quê? Negativo. Se é negativo, essa função é o quê? Decrescente. Uma outra forma, sem precisar você fazer a razão, é só você analisar. A função será crescente à medida que x cresce e y cresce, ou x decresce e y decresce. Qualquer outra combinação vai ser decrescente. Então, para ser crescente, tem que ir no mesmo sentido. Então, vamos lá. Pense comigo aqui, ó. De 0 para menos 2, cair. De 1 para 3, subir. Opa, sentidos opostos, decrescente. Faz sentido? Bora! Função par e ímpar. Função par e ímpar é o seguinte. Para você descobrir se a função é par ou se a função é ímpar, e detalhe, ela pode ser nenhuma das duas, você precisa analisar o gráfico desta função. Pode cair das duas formas na sua prova. Pode cair para você analisar um gráfico de uma função e pode cair na sua prova para você analisar se uma função é par ou é ímpar. Primeiro caso, no gráfico, guarde isso que eu vou falar para você. A função será par sempre, chega a arrepiar, sempre que o gráfico desta função for espelhado, simétrico, par, para ser par, simétrico, espelhado em relação ao eixo vertical, em relação à ordenada, em relação ao y. Combinado? Beleza, acabou. Se a função for ímpar, aí a história muda. Se for ímpar, aí, meu querido, o gráfico da função também será espelhado, também será simétrico, mas não em relação ao y, nem em relação ao x, mas sim em relação à origem, ao ponto 00, a origem do plano cartesiano. Combinado? Perfeito. Então, vem comigo aqui na tela, olha só. Se você parar para observar, o gráfico desta função aqui, ó, é exatamente essa função. E você não precisa saber desenhar. Ele vai te dar, se for uma do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau e assim por diante. Agora, detalhe é, olha para a origem aqui. A partir da origem, sobe. A partir da origem, desce. Aí, quando aqui começa a descer, aqui começa o quê? A subir. Veja, é espelhado. Espelhado é isso. Enquanto de um lado faz uma coisa, do outro faz o contrário, espelhadinho.
espelhada em relação à nossa origem. Então, veja, se é espelhada em relação à origem, essa função aqui é uma função o quê? Ímpar, porque ela é espelhada em relação à origem, ou seja, o ponto 00. Combinado? Perfeito. Bom, eu posso analisar por meio do gráfico, tá? Bom, olha para essa aqui, também analisando por meio do gráfico, né? Essa função aqui, eu preciso saber desenhar? Preciso, tá? Preciso saber desenhar. E aqui eu já dou uma dica. Existe uma coisa que já foi cobrada na sua prova, que é a tal de transformação de função. O que vem a ser a transformação de função? É você pegar uma função elementar e mover. Mover para a direita ou para a esquerda ou mover para cima e para baixo. Quando eu olho para uma função quadrática do tipo x², o gráfico dela como é que é? Olha só. O gráfico dela é assim, ó. Se você olha para uma função x², o gráfico dela é assim, ó. Tá? Só que aqui não é só x². Eu tirei 2. Quando eu tiro 2, antes ela passava no 0. Agora ela vai cair 2 unidades e vai passar onde? No menos 2. Então, isso é uma translação vertical para baixo, porque eu subtraí 2 unidades. Combinado? Beleza. Mas não é esse o objeto aqui do estudo. O objeto do estudo é saber se ele é par, se ele é ímpar. Bom, olha para o eixo y. Ó, caindo. Uf. A partir do eixo y, subindo. Então, veja que ela é espelhada. Ela é espelhada em relação a y. O eixo y é como se fosse um espelho. Perfeito? Se ela é espelhada em y, espelhada na ordenada, ela é uma função o quê? Par. Ela é par porque está espelhada em relação à ordenada. E a ordenada? OY. Combinado? Beleza. Tranquilão, mestre. Par e ímpar, tranquilo. Agora, se ele não jogar o gráfico para eu analisar, se ele der uma função. Bom, se ele der uma função, você vai partir para a técnica do chute de valor numérico. Bom, para uma função ser par, ela precisa satisfazer f de x ser igual a f de menos x. Para a função ser ímpar, o que tem que acontecer? F de x tem que ser o oposto de f de menos x. É isso que você vai fazer. Então, simples, simples, simples. Olha só. Olha o que você vai fazer. Vou fazer x igual a 1 e x igual a menos 1. Perfeito? Para x igual a 1, f de 1 é igual a 1 sobre 1. Que é quanto? 1. E f de menos 1? F de menos 1 é igual a 1 sobre menos 1, que dá quanto? Menos 1. E olha que legal. Opostos. Aqui eles têm que ser o quê? Iguais. Iguais. Ah, deu o oposto, ó. 1 e menos 1. Então, isso aqui é uma função o quê? Ímpar. Ímpar. Joga na propriedade. F de 1 é igual a menos f de menos 1. E aí fica igual, ó. 1 igual a 1. Perfeito? Eu tive que utilizar o menos aqui para dar um resultado equivalente. Por isso que é uma função o quê? Ímpar. Para fazer a função par, para fazer o teste da função par, vou pegar os mesmos valores. Tá? Você só não pode pegar valores que levem a uma indeterminação, zerar o denominador, por exemplo, tá? Deixar negativo dentro de uma raiz, por exemplo. Isso aí você não vai fazer, né? Você vai pegar valores que façam sentido, né? Então, x1 e x menos 1. Quanto que é f de 1? É módulo de 1. Módulo de 1 é 1. Quanto que é f de menos 1? Módulo de menos 1. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Opa! 1 é igual a 1. Então, a função ela é o quê? A função é par. Se a função é par, é porque ela satisfaz o quê? F de x ser igual a f de menos x. Veja, aqui deu 1 e aqui também deu 1. Perfeito? Muito bom, né?
Função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Bom, eu vou colocar alguns elementos aqui só para ilustrar. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 0. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo. O que seria uma função conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B? O que seria uma função injetiva? Função injetiva é uma função que, para x diferentes, eu preciso ter imagens diferentes, necessariamente. Isso aqui é a característica da injetividade. Tá? É uma função injetiva, é uma função injetora, é uma função que possui a característica da injetividade. Então, se eu mudo o x de 1 para 2, eu tenho que mudar o meu y também. Não pode ser o mesmo y. Perfeito? Agora, na função, deixa eu só refazer aqui a setinha. Na função sobrejetiva, o que tem que acontecer? A imagem ser igual ao contradomínio. Isso aqui é a característica da sobrejetividade. Sobrejetividade. Olha, opa, olha que interessante. Conectou com zero, conectou com zero. Perceba que neste caso eu tenho x diferente, mas para o mesmo y. Então isso aqui não tem como ser injetiva. Ela só é sobrejetiva porque a imagem é o contradomínio. Agora, se eu tenho o 1 ligando 4, o 2 ligando 5 e o 3 ligando 6, vou melhorar aqui, ó. Colocar a bolinha aqui e o 0 aqui. Colocar a bolinha mais perto e aqui o 4. A bolinha mais perto e aqui o 5. E a bolinha mais perto aqui o 6. Pronto. E se eu tiver este caso aí? Bom, para cada x eu tenho y diferente. E toda a imagem é igual ao contradomínio. Então, aqui neste caso, eu tenho a bijetividade. Bijetividade porque ela é injetiva e sobrejetiva. Ela satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Perfeito? Agora, olha aqui, olha só, presta atenção. Você precisa ter uma coisa em mente, tá? Eu vou até chegar perto aqui para você prestar atenção. A função injetiva, dica para gráfico. A função injetiva, para uma função ser injetiva em um determinado pedaço do domínio, ela não pode passar pela mesma altura mais de uma vez. Não pode. Então, se a função for uma parábola, no intervalo da função da parábola, essa parábola não pode ser injetiva. Porque numa ida ela passa por uma altura e quando ela cai de novo ela passa pela mesma altura. Não pode ser. Então, para ser injetiva, ou ela só vai subir ou ela só vai descer. Ou ela só vai subir ou ela só vai descer naquele intervalo. Combinado? Perfeito. Bom, continuando aqui, injetiva a partir do gráfico. Foi exatamente o que eu falei. Você pode, turma, classificar uma quadrática. Mas, para você classificar essa quadrática em injetiva, você precisa limitar o domínio, por exemplo, de A até B. Neste intervalo, essa função ela só o quê? Só desce. Então, ó, no intervalo de A até B, essa função f de x é injetiva. Perfeito? Agora, se você pegar um outro intervalo, por exemplo, do 0 até o B, do 0 até o C, por exemplo, do 0 até o C, veja que este ponto
e este ponto estão numa mesma o quê? A uma mesma altura K. Ou seja, f de 0 dá uma imagem K e f de c também dá uma imagem K. E isso faz a função não ser injetiva. Simples assim. Porque eu troquei o x e eu obtive o mesmo y. Combinado? Função inversa. Como é que eu sei que uma função possui inversa? Bom, no enunciado. Tá? Se ele fala função f de A em B. O que esse A é? Domínio. Perfeito? E este domínio gera uma imagem. Certo? Gera uma imagem. O que isso aqui é? Contradomínio. Contradomínio. Se esse contradomínio B for igual à imagem gerada pelo domínio, aí estaremos diante de uma função que possui inversa. Aí ela, logo, possuirá inversa. Então, você só consegue descobrir que uma função possui inversa se o contradomínio que estiver nesta descrição aqui, o contradomínio for igual à imagem. Se esse Bzinho aqui for igual à imagem da função. Perfeito? Beleza. E, mestre, como é que eu faço, então, para descobrir a imagem de uma função? Para você descobrir a imagem de uma função, basta você adotar, imaginar que ela seja inversa. E a partir daí, quando você calcula a inversa dela, é só você depois fazer a condição de existência dessa função. Então, olha só, para descobrir uma imagem de uma função. Vamos lá. Primeiro passo. Imaginar que tem inversa. Segundo passo. Encontrar a inversa. Perfeito? Terceiro passo. Fazer a condição de existência da inversa. Quando você faz isso aqui, você encontra a imagem da função original. Mestre, tem como trazer um exemplo? Tem. Olha só. Considere a função f de reais em reais não nulos, definida por f de x igual a 1 sobre x. Perfeito? Tá aí. Ou melhor, não, vou deixar esse exemplo mesmo. Não vai ser muito mão beijada, né? Vamos lá, tá aí. Ai, mestre, a questão está falando sobre a imagem. A imagem da função, né? Isso aqui é o domínio e isso aqui é o contradomínio. Perfeito? Como é que eu calculo a imagem dessa função? Bom, primeiro passo, imaginar que tem inversa. Segundo passo, encontrar a inversa. Então, ó, y é igual a 1 sobre x. Eu vou trocar de posição x com y. E quando eu troco, eu coloco menos 1 em cima do y, que é a minha inversa. Beleza? Aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, vai ficar x que multiplica a inversa de y é igual a 1. Então, a inversa de y é 1 sobre x. Caramba, mas a inversa é ela mesma. Perfeito? A inversa é ela mesma. Encontrei a inversa. Agora é fazer a condição de existência. Qual é a condição de existência da inversa? O x que é embaixo não pode ser o quê? Zero. Qualquer outro valor, ele pode. Então, aqui, ó, o domínio da minha inversa é reais menos o zero. Ou seja, reais não nulos. O domínio da minha inversa é esse.
Então, isso aqui é a imagem da minha função original. Essa é a técnica. Você tem que guardar isso aqui, ó. Domínio da inversa é igual à imagem da original. E a imagem da inversa é igual ao domínio da original. Você tem que saber isso aí. Perfeito? E olha que interessante. Se o domínio da inversa deu reais não nulos, e isso é a imagem, olha que interessante. A imagem coincidiu com o quê? Com contradomínio. Ou seja, essa função aqui ela possui inversa. E se ela possui inversa, ela é bijetora. Tá? Deixa eu escrever com uma outra cor, que aqui fica horrível, né? Se ela possui inversa, ela é o quê? Bijetora. Legal? Perfeito. Descobrindo por meio de condição de existência. Domínio de função. Então, olha só. A questão pode, não é muito a cara da ESA não, tá? É mais a cara da IA, mas pode cair. Como já caiu trabalhando com inequação exponencial. A questão pode pedir o domínio de uma função. Domínio de função direto é só fazer condição de existência. Só isso. Então, por exemplo, se ele te der uma função f de x igual a 1 sobre x menos 1. Qual é o domínio mais amplo dessa função? É só fazer condição de existência. Condição de existência. Se você fizer a condição de existência, você vai encontrar o domínio mais amplo possível. Beleza? E o que seria a condição de existência? No denominador, não pode o quê? Zerar. Então, o x tem que ser diferente de 1. Se o x tem que ser diferente de 1 e o x tem que ser real, então, ó, o domínio é o quê? É reais menos 1, porque o 1 zera o meu denominador. E uma observação. Outra coisa que pega é se estiver dentro de uma raiz, a função, e esse índice aqui for par. Se isso acontecer, f de x, que ali dentro está, tem que ser maior ou igual a zero. Condição de existência. Simples, tá? Só isso. Bom, dito isso, olha que interessante. Quem não tem dúvidas, tem dívidas. Agora é hora de testar os conhecimentos. Bom, agora, nós vamos usar tudo que eu expliquei de forma... Tentei ser o mais rápido possível, mais direto possível, né? Tudo que eu expliquei nessa revisão teórica / prática com exercício de fixação, exemplos, né? Nós vamos usar para matar a questão desafio do início da nossa transmissão. Beleza? Vamos lá, então? Questão desafio. Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta. Vamos lá. Item 1. A função f de x menos ax mais b é decrescente? Falso. Que isso, mestre? Falso. Por quê? Porque se este A for negativo, aí negativo com esse menos fica positivo. Por exemplo, se esse A ele for menos 1, aí essa função ela vai ser o quê? Menos 1 vezes x mais b. E isso aqui vai dar uma função f de x igual a quê? X mais b. E essa função aqui, ela é o quê? Crescente. Então, tome cuidado. Você só pode analisar se uma função é crescente ou decrescente se quem estiver colado com x for conhecido. Se for desconhecido, vai depender. Vai depender de quem? Do valor desse cara que não é conhecido. Tá bom? Então, cuidado para não cair em pegadinha. Então, a primeira, falsa. 2. Uma função f de a em b que passa pelos pontos menos 1 e 1, 2 e 5 é necessariamente crescente em a. A é domínio, tá, turma? Crescente no domínio, tá? Crescente em a. Então, olha só. O que acontece, turma? Menos 1 e 1, 2 e 5. O que você pode ter pensado? Pô, taxa de variação, né? Delta y sobre delta x. Ou, simplesmente, de menos 1 para 2,
Cresceu. De 1 para 5, cresceu. Então, ela é crescente. Não. Não. Depende. Por que depende? Porque eu não falei que tipo de função é. Se a função fosse afim, faz todo sentido, porque é uma reta, aí só vai crescer. Mas se ela for do terceiro grau, se ela for do segundo grau, e este domínio A comportar toda a nossa parábola, e um ponto estiver aqui, outro aqui, numa parte ela vai estar subindo e na outra vai estar decrescendo. Então, assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Veja se você entendeu o que eu falei. Vamos imaginar essa função aqui, ó. Quais são os pontos? Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Vou colocar aqui, ó. Menos 1 e 1. E 2 e 5. 2 e 5. Perfeito? Imagine uma parábola que passe por esses dois pontos. Você analisa a parábola aqui, ó. Essa parte ela cresce e essa parte ela decresce. Então não tem como você falar desses dois pontos, dado que esses dois pontos estão de lados opostos do eixo de simetria. Perfeito? Então, passando por um ponto, ela vai estar crescendo e por outro vai estar decrescendo. Então, falar que necessariamente ela é crescente neste domínio da função A está errado. Perfeito? Então, aqui, gabarito aqui, falso. Item 3. Uma função f de x igual a π elevado a x menos 1, cujo domínio é real, é injetiva. O que eu falei para você? Né? O que eu falei para você? Uma função, ela será injetiva. Lembra que eu falei? A função será injetiva graficamente quando ela não passar pela mesma altura mais de uma vez. Lembra que eu falei? Perfeito. E como é que é o gráfico de uma função exponencial? Ou ela só desce ou ela só sobe. A exponencial é assim. Ah, mas a exponencial que eu aprendi é 2 elevado a x. É meio elevado a x. Não tem problema. Meio, 2, π. Π é 3,14. É número, do mesmo jeito. Elevado a incógnita, x. Só que aqui está menos 1, não muda, porque menos 1 só cai o gráfico. Vem comigo aqui, olha só. Olha que interessante. π elevado a x. Essa aqui seria a função f de x igual a π elevado a x. É crescente porque o π é maior que 1. Perfeito? Só que ali tem menos 1, então só vai cair uma unidade. Vai fazer isso aqui, ó. Vai passar pela origem, só isso. Só isso. Veja, o gráfico passa pela mesma altura mais de uma vez? Não. Então, ela é o quê? Ela é injetiva. Ela é injetiva. E o domínio é real, perfeito? Então, ela é injetiva, verdadeiro. E detalhe, olha só. Detalhe importante. A função exponencial, presta atenção, a função exponencial, ela possui inversa. E a inversa dela é a função logarítmica. Que, por sua vez, a sua inversa da logaritma é a exponencial. Então, se tem inversa, tem que ser injetiva e também sobrejetiva. Tudo bem? Porque ela tem que ser bijetiva para possuir inversa. Show? Vamos lá, continuando. Então, primeira falsa, segunda falsa, terceira verdadeira. 4. A função f, reais não nulo positivo em reais, definida por f de x igual a 1 sobre x, é uma função ímpar para... Eu tenho quase certeza que você errou essa aqui. Certeza de que você errou essa aqui. Quase. Sabe por quê? Porque você fez o teste de quê? x1, x menos 1. Não é, mestre? Mas você mesmo ensinou isso. Ensinei. Só que você tem que tomar cuidado com o domínio. Olha aqui. Aqui é o domínio reais não negativos. Então, só existe real positivo. Então, esta função 1 sobre x, só a título de conhecimento, a função 1 sobre x, o gráfico é assim. Só a título de conhecimento, é assim. Só que se não existe domínio negativo, só tem esse gráfico aí. E se só tem esse gráfico, não é espelhado em relação ao quê? À origem. Perfeito? Beleza? Então, aqui é falso. Falso porque, para ser ímpar, você tem que testar o f de x e o seu oposto. E não vai ter oposto, porque aqui só tem o quê? Só tem positivo. Perfeito? Só tem positivo. Dominado? Próxima.
5. A imagem da função f de x igual a 1 sobre x menos 1, definida em reais menos 1, é o conjunto dos reais? Bom, como é que eu calculo a imagem de uma função? A imagem de uma função eu calculo fazendo o domínio da sua inversa. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. E vamos lá. F de x é igual a 1 sobre x menos 1. Essa é a minha função y. Vou trocar de posição x com y. Então, 1 sobre y menos 1 é x. Joguei multiplicando. X que multiplica a inversa de y, menos 1 é igual a 1. Faz a distributiva. Perfeito? X que multiplica y menos 1, legal? Menos x é igual a 1. Então, x que multiplica a inversa de y é igual a 1 mais x. Joga dividindo agora, 1 mais x sobre x. Essa é a inversa da função. E se eu calculo o domínio da inversa, eu encontro a imagem da função original. E o que ele pede? A imagem da função original. Então, a imagem da função original será o domínio dessa inversa. O que não pode acontecer aqui? Zerar o denominador. X diferente de zero. Ou seja, eu vou ter um domínio real, só que menos quem? Menos o zero. Tudo bem? Um domínio real menos o zero. Dominou? Beleza? Então, vamos lá. A imagem dessa função, definida em reais menos o 1, é o conjunto dos reais? Não. É o reais menos quem? Menos o zero. Então, essa aqui está o quê? Falsa também. Então, uma falsa, duas falsas, três falsas, quatro falsas. Apenas uma está errada? Apenas duas? Apenas três? Todas elas? Não. Letra D é o gabarito da nossa questão. Apenas 4 estão erradas. Perfeito? Bom, você precisa, perceba, introdução às funções. Tentei ser o mais breve possível, até que foi uma boa revisão. Passamos por bons pontos e questões desse tipo com assertivas é bom para o treino. Não que seja a cara da prova, tá? Mas é bom para o treino para a gente trabalhar diversos temas dentro de um mesmo propósito da aula, tá bom? Então, primeiro caso, tomar cuidado com o A, se for desconhecido, perfeito? Segundo caso, tomar cuidado porque ele precisa explicar que função que é, se é afim, se é quadrática, senão não tem como você definir. Na terceira, função exponencial, tem que lembrar que é injetiva e sobrejetiva porque possui inversa, beleza? Na 4, tomar cuidado com a restrição do domínio para você fazer qualquer afirmação. E na 5, a imagem de uma função você pode encontrar com o domínio da sua inversa. Domínio da inversa é igual à imagem da original. E ao domínio da inversa, você tem que assumir que ela tem inversa, calcular a inversa, perfeito? E a partir daí fazer o domínio da nossa função. Tudo bem? Beleza? Então, matamos aí mais essa questão desafio, né? Fizemos alguns exemplos e essa questão desafio para fechar o nosso projetinho da primeira aula, primeira tarefa, Fera Missão, professor Ismael Santos. Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, né? E tenha ajudado certamente nesta preparação rumo à Escola de Sargento das Armas. Deixe nos comentários aqui o que você achou, se ajudou, qual foi a parte que alertou a sua memória para que na prova você consiga chegar ao gabarito. Grande abraço e até a próxima.